E há muitas pessoas hoje que ouviram falar da palavra e se afastaram. E há muitos conceitos que nós acabamos nos convencendo que justificam isso. E isso nos preocupa. Um deles é o próprio conceito de igreja. Recentemente, conversando com o pastor Marco Aurélio, ele citou uma ilustração muito boa, em que a igreja é a floresta. A floresta é uma reunião de árvores. Nós somos a árvore. E a igreja só é igreja quando tem as árvores juntas. Uma árvore só não é floresta. Um crente sozinho não é igreja. Nós somos igreja quando nós estamos juntos, quando nós cooperamos juntos. Então, nós hoje estamos nos reunindo como igreja. E eu dou graças a Deus pelos irmãos que vieram hoje para cultuar a Deus, que é um mandamento bíblico, que nós separássemos um dia por semana para cultuar a Deus. E esse é o nosso dia de culto a Deus. Nós nos reunimos como igreja, como floresta, não como árvore, mas a união das árvores, fazendo a igreja e nos reunimos para adorar ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler 3 versículos por enquanto. Depois vamos ler mais, não em Hebreus, mas em outro texto. Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Todos acharam, amém? Vamos acompanhar a leitura da palavra com toda a reverência? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-os de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossas almas. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado que essa palavra possa começar uma semente em nosso coração, que frutifique segundo o teu querer e que multiplique a 30, 60, 100 por 1. Que essa palavra caia em terreno fértil. Abençoa-nos, Senhor, que possamos ouvir a tua voz nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu não quero dar uma conotação teológica, a gente podia analisar esse texto sobre um ponto de vista teológico, mas eu queria que a gente olhasse de uma maneira mais prática, porque esse texto, ele na verdade, ele está ligado ao que antecede, é uma frase inteira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Então, primeiro ele fala de uma carreira que nos foi proposta. O que significa isso? Está se referindo à vida que nós levamos. Uma vez que nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, a nossa vida não pode mais ser levada do jeito que nós queremos, ou segundo assim, sem nenhum propósito, ou então segundo os padrões que a sociedade nos oferece, ou muitas vezes até nos impõe. Nós passamos a ter uma meta. A meta que é o que foi proposto para a nossa vida. Essa semana eu ouvi uma mensagem que me edificou muito e que fala que há uma diferença muito grande entre ser bom e praticar o bem. Nós não fomos chamados apenas para ser bonzinhos, ser bom, ter uma vida digna, uma vida reta. Isso é verdade.
Mas não é essa a meta. A meta é praticar o bem. É mais do que ser bom. É ter uma meta, algo que nós vamos fazer, um objetivo de vida. Então, nós precisamos, para produzir essa meta, nos conduzirmos segundo essa meta. O texto nos diz que, para isso, nós temos que olhar firmemente para Jesus. E olhar firmemente significa olhar atentamente, não tirar o foco, manter o olhar. Eu preciso ficar olhando para Jesus. Por que o texto nos diz isso? Por isso que eu não quero olhar do ponto de vista teológico. Por que nós precisamos ficar olhando para Jesus para que nós possamos conduzir a nossa vida como uma carreira que foi proposta? Se nós pensarmos, na verdade, na Bíblia já existe uma passagem que diz exatamente isso. Está em Mateus, no capítulo 14. Eu convido os irmãos para abrir lá. Existe um episódio na vida de Jesus onde um discípulo estava olhando para ele e tirou os olhos dele. E olha o que aconteceu. Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 22 ao 33. É um episódio conhecido, mas ele se encaixa perfeitamente no texto de Hebreus 12. Todos acharam? É um episódio de Jesus andando sobre o mar. Ele aparece em 3 evangelhos. Aparece em Marcos, Mateus e João. Mas somente Mateus acrescenta um detalhe que eu gostaria que nós prestássemos atenção nessa manhã. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Diz o seguinte o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Ele estava no mar da Galileia, em frente ao mar, enquanto ele se despedia das multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, já de madrugada, pois, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que o Senhor possa abençoar mais essa palavra no nosso coração. Há hoje uma quantidade enorme de pessoas que um dia foram tocados pela palavra de Deus, que receberam Jesus como Salvador, mas estão fora da igreja. Foi o que o irmão Joaquim citou como os desigrejados. Essas pessoas encontram-se muitas vezes criticando a própria igreja, criticando a fé. Eles estão desiludidos, muitas vezes revoltados, descrentes que haja um lugar onde se realmente possa adorar a Deus. O que será que aconteceu com essas pessoas? Aconteceu exatamente como Pedro. Eles tiraram os olhos de Jesus. Tiraram os olhos de Jesus. Eles olharam as ondas. Eles olharam o vento, que era forte, e afundaram. Quando eu digo eles tiraram os olhos de Jesus, é porque eles estavam olhando para homens. Eles confiaram na sabedoria humana. Eles confiaram nas qualidades humanas. Eles confiaram naquilo que o homem pode fazer. E, em algum momento, se decepcionaram. É isso que aconteceu. Talvez eles esperavam a atitude de alguém que não veio. Esperava que a pessoa fizesse algo e ela não fez. Ou o contrário, eles não esperavam que a pessoa fizesse algo e ele fez algo que os ofendeu.
Talvez aquele líder que a pessoa admirava tanto, que era o seu exemplo, ele caiu em pecado, ou ele fez algo que o decepcionou, ou você descobriu que ele tinha uma motivação que não era aquela motivação que você esperava, e isso te decepcionou, isso te magoou. E o que aconteceu é que a sua fé naufragou, você se afastou de Deus, você se afastou das coisas de Deus e ficou desiludido com as coisas de Deus. Afundou no mar. Mas aí, quando nós comparamos o texto, eu acho que esse texto ele é muito rico, porque se você imaginar de que aquelas pessoas, eles eram pescadores, estavam acostumados com onda, estavam acostumados com vento, aquilo para ele era normal. Onda e vento no mar, para um pescador, é o seu dia a dia. Aliás, sem vento, eles não tinham como andar, eles andavam pela força do vento, ou talvez pela força do seu próprio braço, do remo, mas aquilo era normal. Não os haveria de escandalizar o vento ou a onda. Por que daquele episódio? Porque Pedro estava andando sobre as águas. Ele não estava dentro do barco. Ele estava andando sobre as águas, estava fazendo algo que humanamente era impossível. E se a gente começar a comparar com a igreja, uma reunião de pessoas que vem de culturas totalmente diferentes, que vem de origens totalmente diferentes, que vem de experiências pessoais totalmente diferentes, é um conflito generalizado. Do ponto de vista humano, não pode dar certo mesmo. É onda e vento o tempo todo. É isso mesmo. Do ponto de vista humano, é isso. Mas se você quer andar sobre as águas, só olhando para Jesus, porque se você olhar para a onda, se você olhar para o vento, você vai afundar. Porque esse é o normal. Mas, olhando para Jesus, Pedro andou sobre as águas e ele só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. E isso faz muita diferença. E é interessante porque quando ele afundou, Jesus disse assim: por que você teve tão pequena fé? E eu quero fazer um comentário sobre isso, porque algumas pessoas não, era a fé de Pedro que fez ele andar sobre as águas. Não foi a fé de Pedro. Foi o poder de Jesus, foi a fé em Jesus que fez ele andar sobre as águas. E quando ele duvidou disso, houve um corte entre ele e o poder de Jesus e ele afundou. Foi pelo poder de Jesus que ele estava andando sobre as águas. E ele estava olhando para Jesus o tempo todo. E isso fez com que ele fizesse o impossível. Ele andava sobre as águas. Do momento que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e para as ondas, ele afundou. Se nós, como igreja, queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, nós temos que olhar firmemente para Ele, porque se nós olharmos uns para os outros, nós vamos afundar. Nós somos vento e onda, essa que é a verdade. Nós somos vento e onda, nós vamos afundar. Nós temos que olhar para Jesus, e assim nós podemos caminhar sobre as águas. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Nós não estamos aqui na igreja por causa do pastor, ou por causa de uma ideologia, ou por causa de um membro especial, ou porque é legalzinho, ou porque é animado, ou porque tem ou não tem certas atividades. Não. Nós temos que estar aqui por causa de Jesus. Ele é o nosso foco, ele é o nosso alvo. Não foi a fé de Pedro simples, foi a fé em Jesus que fez com que ele andasse e tivesse um poder sobrenatural de fazer algo sobre, acima das ondas e do vento. Porque o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele nos disse isso. Além de ser o autor e consumador da nossa fé, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas uma coisa que é importante também nós pontuarmos é que não são só as coisas ruins que nos tiram o foco, não. Você pensando, são as coisas ruins que fazem a gente não olhar para Jesus. Coisas boas também faz. Prosperidade, tanto financeira como profissional, o cara se torna importante profissionalmente e ele se afasta de se congregar e vai esfriando na sua fé. Ele recebe muito dinheiro e vai aproveitar os bens que o dinheiro pode trazer e se afasta da fé. Então, coisas boas também podem fazer a gente tirar os olhos de Jesus. Não é só coisa ruim, não. Talvez o conforto do barco possa nos fazer ficar dentro do barco.
Não é só a onda e o vento que faz afundar, não. O conforto nos tira os olhos de Jesus também. Com relação a essa ofensa, né, eu me lembro que a primeira vez que eu pensei nesse texto, eu estava passando por um momento assim, de frustração. Eu tinha acabado a faculdade e imediatamente entrei para o seminário. Então, houve um choque quase que cultural entre o pique de estudo que eu via tendo. Eu tinha acabado de fazer o meu TCC, eu estava querendo ser um cientista, eu estava estudando, e eu fui para o seminário. E eu imaginava que lá eu ia encontrar o mesmo tipo de ambiente. Eu cheguei lá e descobri que os meus colegas de classe, a maioria nunca tinha lido a Bíblia. Eu disse, gente, como alguém pode ir para o seminário e não ter lido a Bíblia? A maioria não conhecia a palavra. Ou então tinham motivações estranhas. Não conheciam, tinham uma imaturidade emocional, embora alguns até eram muito mais velhos do que eu. Os professores não eram bem preparados, as aulas não eram aquilo que eu esperava. Eu comecei a perceber, isso aqui é uma escola dominical um pouco melhorada. E eu comecei a ficar muito decepcionado com aquilo. Aí eu me lembrei desse texto. Por que eu estou aqui? Eu não vim aqui olhar para pessoas. Eu vim aqui porque eu estou olhando para Jesus. E eu quero olhar firmemente para Jesus. Ele é o meu alvo. Ele é o meu exemplo. Ele é o autor e consumador da fé. Eu não posso olhar para as pessoas. Eu me lembro que uma vez eu subi, o seminário fica numa ladeira muito grande lá na Tijuca, né? E tinha que subir a ladeira a pé, e algumas pessoas iam para lá de carro, né? E um indivíduo chegou de carro lá, estacionou um carrão, alguém gritou lá assim, "Ê, ministério abençoado!" Porque ele tinha carro, e era um carro bom. Aí eu imediatamente disse assim, e esse é o critério que você vai avaliar o ministério de alguém? Pelo carro que ele tem? Aquilo me chocava. Aquilo, exatamente como eu acabei de pregar aqui. Que tipo de motivação está no coração das pessoas? Eu falei assim, mas não era essa, eu não estou aqui por causa disso. E eu lembrei assim, eu não posso olhar para as ondas e para o vento. Nós somos onda e vento. Nós temos que olhar para Jesus. Eu não vou deixar minha fé abater por causa disso. Eu não vou vir aqui para pensar que essas pessoas têm uma motivação diferente da minha. Não é. Eu quero saber qual é a minha motivação. Eu vou olhar para Jesus. Coisas ruins e coisas boas não podem tirar os meus olhos de Jesus. Se você tirou os olhos de Jesus, eu não estou falando apenas para essas pessoas que estão diante de mim, porque afinal de contas vocês estão aqui, glória a Deus por isso, mas também para aqueles que vão me ver pela internet. Talvez você já tenha afundado, porque você olhou para as ondas e para o vento. O que você tem que fazer? Exatamente o que Pedro disse. Ele imediatamente gritou, Senhor, salva-me. Jesus já imediatamente estendeu a mão e puxou ele da água. E fez o quê? Levou para o barco. Diz o texto, eles voltaram para o barco e o vento cessou. Quando nós estamos com Jesus, não tem vento, não tem onda. Jesus puxou ele de volta e disse, vem cá, sua fé é pequena, mas comigo não tem vento. Se você sai do barco e olha as ondas e o vento, você afunda. Mas com Jesus, nem vento mais tem. Ele voltou. Ele estenderá a sua mão. Volte e clame. Senhor, eu tirei os olhos de você. Eu quero, me salva. Estenda a mão. Jesus vai puxar você de volta e vai trazer para o barco. Aí eu fico pensando assim, esse tipo de mensagem pode parecer assim um pouco alienadora. E os problemas? Eles não acontecem? Eles não eram reais? Ah, aquela pessoa no fundo é boazinha. Não, no fundo pode ser mazinha mesmo. É vento e tempestade mesmo. E o que eu faço com isso? Eu vou ignorar isso? Eu vou ignorar as pessoas que me machucaram, ou que continuam machucando, ou que me decepcionaram? Elas não são reais? Era fruto da minha imaginação? Não, elas não eram fruto da sua imaginação. Aconteceu mesmo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que passar a ver isso através dos olhos de Jesus. Olhe para Jesus e passe a ver as circunstâncias através dos olhos dele, porque ele vinha andando sobre o mar, sobre o mesmo mar que tinha vento e onda, e ele estava andando sobre o mar. Olhe através dos olhos de Jesus.
Muitas vezes, mas eu tive um prejuízo, essa pessoa me magoou. Eu me lembro logo do que está em 2 Crônicas 25:9, quando o rei Amazias ele recebe ordem de ir para combate, e ele tinha alugado um exército enorme de israelitas, do gente do reino de Israel, não do reino de Judá, e o profeta disse: não leva essa gente não, porque Deus não vai te dar vitória assim, ele vai dar vitória só com o teu pessoal. E o rei pergunta: mas eu dei 100 talentos de prata para alugar milhares de homens, eu vou perder a ajuda deles e o dinheiro também. O profeta assim: muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Alguém te feriu? Muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Você passou por um monte de problemas? Muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Esquece isso. Assume o prejuízo, porque muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. A Teresa estava vendo ontem um vídeo, ela me contou que uma senhora lá na África que tem o dom de cura, e ela tem uma porção de pessoas com quem ela ministra isso, um menininho também passou a ter dom de cura. Só que tinha um detalhe: ele é aleijado. Ele é aleijado e tem dom de cura. E ele se alegra ao impor as mãos sobre uma outra criança e a pessoa fica curada. Mas ele é aleijado. E ele não está triste porque ele é aleijado. Ele está feliz porque tem o dom de cura. Muito mais do que isso, tem para te dar o Senhor. Você está aleijado, mas você tem o dom de cura, que é muito maior. E ele estava alegre, mas ele não estava triste porque ele não conseguiu se curar. Ele estava alegre porque ele curava os outros, porque ele tinha o dom de cura. Muito mais do que isso tem o Senhor para te dar. Uma música que eu separei aqui, que fala muito ao meu coração, inclusive gostaria, se a gente pudesse ter cantá-la, né? Do grupo Diante do Trono, que recentemente eu ouvi alguém mencionando: olha, como Satanás usa o coração das pessoas. Referiu-se a esse grupo maravilhoso: tem uma banda aí chamada Diante do Trono. Uma banda? Aquilo é uma orquestra, e é de primeira qualidade, né? A pessoa já chega e já escarnece: é uma banda. Que banda? Mas essa banda, que edifica muito o meu coração, com músicas que são uma verdadeira oração. Tem uma música que diz: coração igual ao teu. E ela diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Essa música é maravilhosa, é uma oração fantástica, mas eu quero destacar a olhar com os teus olhos. Olhe para Jesus e através dos olhos de Jesus, porque você vai ver os mesmos problemas com um olhar diferente, o olhar como Deus nos olha. Hoje, inclusive, foi mencionado uma coisa aqui muito interessante, porque é uma coisa... Como que Deus nos vê? Como que Deus nos vê? Ele nos vê como nós somos, mas nós somos vento e tempestade, somos onda. É que Deus não olha simplesmente o que você é ou o que você foi. Ele olha o que você pode vir a ser nas mãos dele. Ele tem um olhar escatológico ao nosso respeito. Ele nos vê no potencial que nós temos como criatura criada à imagem e semelhança dele. Nas minhas mãos, o que ele poderá vir a ser? E é por isso que ele escolhe pessoas. Não pelo que elas foram ou que elas são, mas pelo que elas podem vir a ser nas mãos dele. Esse é o olhar de Deus. Puxa, mas aquela pessoa é mais... Na bênção de Deus, ele pode ser diferente. Quando nós passamos a ter o olhar do Senhor através dele, nós vemos as mesmas situações de uma maneira totalmente diferente. Elas não nos afetam mais. Elas não nos roubam mais a nossa fé. Elas não nos decepcionam mais. Porque nós sabemos, nós somos vento e onda, somos tempestade. Mas se você quer andar sobre as águas, e é com isso que eu gostaria de terminar a mensagem de hoje. Se você quer andar sobre as águas, só olhando firmemente para Jesus. No mais você vai ficar no mar mesmo bravio, porque esse é o nosso lugar. Nas ondas e no vento. Esse é o nosso lugar. Você quer andar sobre as águas. Não tire os olhos de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por último, eu gostaria de deixar esse texto com os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, nunca é vazio. Amém? Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que possamos restaurar a nossa fé, olhando para quem é o autor da fé, olhando firmemente para Jesus, não olhando para as ondas, não olhando para o vento, porque nós somos onda e vento. Mas se você quer andar sobre as águas, olhe firmemente para Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que sempre toca o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a internalizar essa verdade, que nós precisamos estar sempre de olho em Ti, Senhor, com os olhos firmes em Ti, fixos em Ti. E também, através do Teu olhar, ver os problemas, ver as situações da vida de uma maneira diferente. Através do Teu olhar, Senhor, que nós possamos realmente estar firmes em Ti. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Salva-nos como fizeste a Pedro. Estende a Tua mão e nos leva para junto de Ti, onde o vento não faz influência, onde ondas não nos assustam, mas que possamos caminhar sempre ao Teu lado. É o que te pedimos em Teu nome. Amém.